Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero agora convidar você para a última parte da nossa mensagem de hoje, ok? Nós começamos a nossa mensagem de hoje no Salmo 32, falando da felicidade daquela pessoa que é perdoada, aquela pessoa que teve a felicidade de confessar o seu pecado, se arrepender e confessar o pecado e receber o perdão de Deus. E eu repito sempre, a maior bênção de Deus para o homem, quando eu digo homem, eu estou me referindo ao gênero. A maior bênção de Deus é o perdão. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e para o inferno. Eu vi no filme O Rico e Lázaro, a gente sabe que aquilo ali são ficção, não é? É ficção, mas é um foco do que acontecerá naquele dia. O cara rico. É parábola. Hein? Parábola. É parábola, exatamente. O Elias está me lembrando aqui, obrigado, Elias. Então, a gente sabe, mas lendo a Bíblia a gente vê que é aquilo mesmo, é daquele jeitinho. E eu digo sempre, Senhor, eu te agradeço por me livrar do inferno, por me perdoar. Meu Deus, a coisa é séria. Nós temos o Salmo 130, que fala da confissão do pecado e a esperança do perdão. Eu selecionei aqui uma série de capítulos e versículos, e eu recomendo a você que está me assistindo, porque eu não posso ler tudo que está aqui e passar para você. Mas mas a gente que é crente, a gente está sempre lendo a Bíblia. É verdade, então vamos ler. Capítulo 15 de Lucas fala das parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, e por aí vai, do filho pródigo, sabe? A festa no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E nós queremos concluir a nossa mensagem de hoje lendo aqui em 1 de João capítulo 1, e eu vou ler para você não, para nós também, para mim também. Diz assim a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então alguém pode dizer, não, mas nós já aceitamos Jesus como nosso Salvador, já estamos livres do pecado, sim, mas o pecado está sempre ao nosso redor. E eu dizia, na parte primeira da nossa mensagem de hoje, que precisamos estar enraizados na palavra, para não cair na tentação. E o evangelista João, ele diz aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos, agora vem a beleza, vem o bom da história, a boa notícia que nós temos, que a Bíblia nos dá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nós estávamos ouvindo aí o pastor Expedito do Carmo cantando essa belíssima canção. Deus é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu dizia na preleção anterior que quanto maior é o pecado, muito maior é o perdão. Não tem pecado que Deus não perdoe. Agora o versículo 10, gente. Esse versículo 10 aqui tem que ser refletido, tem que se estudar esse versículo. Diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Elias, o que a gente entende aqui? O apóstolo está dizendo aqui o seguinte: se dissermos que não pecamos, fazemo-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se eu disser, em outras palavras,
Se eu disser que não tem pecado, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Eu estou dizendo que eu não preciso do sacrifício de Jesus, eu não dependo. Jesus não precisava morrer se não tivesse pecado nesse mundo. Jesus veio para perdoar os pecados. Jesus veio a esse mundo para sofrer na cruz por causa do nosso pecado, para assumir a nossa culpa. E se a gente disser que não tem pecado, a gente está dizendo que é mentira, que Deus é mentiroso. Foi exatamente o que o diabo disse para Eva lá no jardim. Quando Eva disse, quando ele chegou, na figura da serpente, chegou ali e a serpente perguntou a Eva: o que é que Deus disse para vocês? Que vocês podem comer de tudo que está aqui no jardim? E Eva disse: sim, menos aquela que está lá no centro do jardim, aquela a gente não pode comer. Porque se a gente comer daquela árvore, a gente pode morrer. Deus disse para nem tocar nela. E a serpente, o diabo muito audacioso, não é nada disso. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus mentiu, Deus te intimidou. Ele não falou nada disso. Agora o capítulo 2, e o do versículo 1 ao 2, diz assim, isso é muito importante: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Eu até escrevi aqui, precisamos ter cuidado para não interpretar este versículo ao contrário, de forma errada. O cristão nascido de novo não é para pecar, para ficar pecando, viver pecando. Pelo contrário, ele não deve pecar. Aí você pode ler aí Romanos capítulo 6, deixa eu ler aqui. Esse Romanos capítulo 6, ele faz o seguinte: quebra o pensamento de alguém, que alguém diz: filhinhos, não pequei, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Aí alguém pode dizer: então tá, então eu posso pecar, então eu posso cometer um pecado, porque eu peco e Jesus é meu advogado, ele me diz. Mas aí o apóstolo São Paulo, ele escreve aqui, ele escreveu aqui em Romanos capítulo 6, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta, o versículo 1 do capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Para que haja mais graça? A gente quer mais ainda. O Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, nos vivificou, nos fez novas criaturas, coisas velhas passaram, e agora, eis que tudo se fez novo. Então, o apóstolo São Paulo está fazendo essa pergunta aqui, mas ele mesmo dá a resposta: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? De forma nenhuma. Pelo contrário, o cristão não deve pecar, não pode pecar. Agora, a carne é fraca, sabe? O espírito está preparado, a carne é fraca. Se alguém cedeu à tentação, não foi capaz de suportar, caiu na tentação, pecou, e agora o inimigo está dizendo: rapaz, teu caso é perdido. Não, meu irmão. Aquele que se arrepende e deixa eu ler para concluir a nossa mensagem de hoje. A gente não está sendo assim muito profundo na palavra, não está indo muito profundo na palavra. Eu estou dando apenas uma síntese do que como devemos ser diante de nosso Deus. Eu gostaria de ler aqui em Isaías capítulo 28, no versículo 13. 28, cadê o 28? Está aqui, 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A partir do versículo: se alguém peca e não confessa,
Você sabe a história de Davi? Davi, ele pecou. Ele cometeu um pecado terrível, 2 pecados ao mesmo tempo. Mas ele se arrependeu quando o profeta Natan chegou para ele e disse: Davi, você fez, sabe o que você fez, Davi? Primeiro o profeta usado por Deus fez assim um rodeio em volta dele, encurralou Davi. Senhor rei, ó rei, se um homem tinha muitas ovelhas e o seu funcionário só tinha uma, e aquela uma que ele tinha, ele tomou para si e ainda mandou matar o seu senhor aqui. Um camarada desse é digno de quê? Davi, ó, caiu. Mas foi de Deus. Esse cara é digno de morte. Davi, aí Natan disse: é você, rapaz. Dos olhos de Deus ninguém se esconde, rapaz. Não adianta. E ele caiu, ele confessou. Sabe? E o Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, escreveu aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Pessoas que não prosperam nada na vida espiritual, na vida material, porque não confessa, chega perante Deus e diz: Senhor, Ele sabe o que a gente fez, Ele sabe o que você fez, então te ajoelha diante dele e diz: Senhor, eu pequei, Senhor, tenha misericórdia de mim, abre o teu coração para Deus, sabe? Porque o Salomão diz assim, na parte B do versículo: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem que confessar e deixar. Não adianta confessar hoje, vai diante de Deus: Senhor, eu pequei, e amanhã voltar a pecar novamente, né? Pelo amor de Deus, tem que deixar. Quando Jesus foi levado aquela mulher para Jesus, apanhada no próprio ato adulterando, os escribas e os fariseus querendo acusar Jesus, querendo pegar Jesus numa falha. Senhor, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e pela lei Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. E Jesus, olhando para ele, disse: olha, aquele entre vocês que não tiver pecado, seja o primeiro ali a tirar a pedra. E eu te pergunto, você que está me assistindo agora, alguém atirou pedra na mulher? Sim ou não? Claro que não. Foi saindo um a um, do maior até o menor. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: filha, ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Pronto, acabou. E lá, aí se cumpre lá em Marcos, capítulo 16, nos últimos versículos, quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho a esse mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus veio a esse mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, confessa e deixa. Meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, que ainda não teve o encontro com Jesus, que ainda o seu coração continua endurecido, filhos de crente, por exemplo, os filhos dos cristãos, meu filho, filhos dos meus irmãos, vocês até que foram criados na igreja e agora estão afastados dos caminhos do Senhor, volta para Jesus, porque está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus é poderoso para perdoar pecado. Jesus transforma a tua vida, e eu posso dizer, quando Jesus me transformou, eu agora posso dizer: eu sou livre para adorar o Senhor Jesus. E dou graças a Deus porque o Senhor tem me dado autoridade para denunciar o pecado, sabe? Lutar contra o pecado que de tão perto me rodeia e anunciar a salvação em Jesus Cristo. Dizer que só Jesus pode perdoar pecado, ok? O programa da Betânia vai ficando por aqui e nós prometemos voltar amanhã a partir das 8 horas com mais uma edição do programa da Betânia. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por me assistir e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado a vocês que estão me ouvindo agora, você que não ligou para cá, mas que está ligado, muito obrigado. Que Papai do Céu nos abençoe e nos dê um dia abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.
A paz. Fui.